Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os irmãos de todas as congregações e aos ministros também. É para mim um grande privilégio e uma bênção poder saudá-los nesta tarde de hoje, quarta-feira, 4 de janeiro deste ano 2023. Nos diz no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 9, versículo 1 em diante diz: Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. E sucedeu que lhe trajeron um paralítico. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema. Vejam. Em São Marcos, no capítulo 2, nesta parte, quando ele disse ao paralítico, no versículo 5 do capítulo 2 de São Marcos: Filho, perdoados estão os teus pecados. Diz, estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados? Se não Deus? Se não Deus? Continuo aqui em São Marcos. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele desenha uma pirâmide onde diz: para que saibais que o Filho do Homem, e desenha uma pedra angular, e sublinha aí a parte do Filho para a pedra angular e a parte debaixo das eras. Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Agora recordem o que o irmão Branham esteve vendo na visão da carpa, onde havia uma atividade se realizando, havia pregação, chamamento ao altar, uma fila de oração, e as pessoas com seus cartões de oração que tinha sido dado, esperando ali sua vez para entrar, porque tinham alguma necessidade. E notem vocês o que era que o anjo estava mostrando ali. Era algo que ia acontecer em uma forma secreta, na câmara secreta, onde o anjo disse: essa escritura, que quando tu orares não seja como os hipócritas, que usam palavras assim, de muita eloquência,
para que as pessoas escutem, mas que o melhor diz: entra em tua câmara secreta e ora ao Pai, e teu Pai que te vê em segredo te recompensará em público. Ou seja, estava mostrando ali essa escritura, onde terá esse perfeito cumprimento nessa etapa da visão da carpa, onde chegará a sua máxima expressão, essa etapa tão gloriosa, o qual ele estava vendo ali. E não era como ele fazia em suas campanhas, onde ele na plataforma, como o anjo numa ocasião disse, que subiste a plataforma, fizeste um espetáculo público, e vejo um montão de imitadores que fizeste, mas isto não ia ser dessa maneira, mas que ia ser em uma forma reservada. Agora vejam vocês, na página 5A, do parágrafo 40, o irmão Branham, ali ele está falando. Vejam para aqui 5A, parágrafo 40. Olhe para mim só um momento. Perturbação na audiência? E em forma de pergunta. E aí ele diz: estarei muito contente quando tiver meu quartinho para mim. Então, eles unicamente o escutarão através de um microfone. Tínhamos lido faz um bom tempo atrás, ou seja, no ano passado, vários meses atrás, e ele escreve a carpa e o quartinho, e também escreve o quartinho e o microfone. Ou seja, que ele ali estava tendo nesse momento essa atividade, mas faz esse comentário ali tão importante, porque esteve ele pregando e já tinha chegado esse momento da fila de oração, esse extrato da mensagem guiado pelo Espírito. E vejam, notem, vamos ler um momentinho aqui, porque já vemos como Deus está unindo aqui essa parte dessa mensagem, onde lemos num dos estudos bíblicos. Creio que foi no primeiro sábado do mês de abril. E aí lemos isto, dessa parte, quando o irmão Branham está fazendo a oração, e a fila de oração já tinha feita, e o porquê ele fazia, vejam, diz na mensagem, guiados pelo Espírito, diz: vejo que ainda estão tentando ordená-los na fila ali atrás, assim que estou esperando um momento para ver se os acomodam. Inclinemos nossos rostos por um momento enquanto nos preparamos com reverência, esperando pelo Espírito Santo. Você que está na fila de oração, se em sua vida há pecado sem confessar, saiba que Deus não curará enquanto você não confessar. E aí ele escreve do lado: confessar os pecados. Por isso é que faço passar a fila com lentidão, para que o Espírito Santo me revele. Todos vocês são testemunhas de como foi dito às pessoas do seu pecado. Essa mulher que está aqui em adultério com este homem que está sentado ali, vocês sabem como acontecem essas coisas. Por isso é que eu reviso o caso muito bem antes de fazer uma oração de fé por eles. Porque se Deus permitiu que o diabo colocasse essa doença sobre eles para discipliná-los, e eu venho com um dom divino de fé e expulso, me meto em problemas com Deus. Da mesma forma que Moisés, que golpeou a rocha ao invés de falar. E ele escreve doenças por pecados. Agora, notem como, nesta parte, onde o irmão Branham fala, e já ali está nos mostrando que tudo o que estará ocorrendo ali dentro não será um espetáculo público. Ou seja, não estará sendo mostrado
essa parte de como funcionará e que as pessoas saiam pelo extremo da outra porta, porque entram por uma porta e saem pela outra curados. E na página 4A e parágrafo 39, vejam aí, onde diz, ele disse, tu fizeste justo que disse que não fizesse, em pé na plataforma tentando explicá-lo e dizendo às pessoas, eu te disse que mantivesses para ti. E disse, olha o que fizeste, olha as personificações carnais que levantou. Vem, e eu ouço pessoas dizendo, irmão Branham, o Senhor me deu um ministério, provavelmente você adquiriu mais para ele. Sim, mas simplesmente assim não. Nunca será enquanto eu estiver sobre a terra. Ele me disse isso no princípio, nunca seria. Vejam, enquanto eu vivo agora, ele me disse aquilo. Eu ouço pessoas dizerem isso. Eu sei que está mal, mas eu não quero. Sei como dizer isso a eles. E ele escreve, não enquanto estiver na terra, e também escreve a visão da carpa, e escreve ali as duas etapas, ou seja, isso foi nas duas etapas onde ele tratava, ou ele explicava na plataforma, como ele disse, tu fizeste o que disse que não fizesse em pé na plataforma tentando explicá-lo, ou seja, tentando explicar essas duas etapas, por isso que ele escreve as duas etapas. E aí escreve também em cima, escreveu a visão da carpa, ou seja, que na visão da carpa não se revelaria isso. E também escreve ali, não digas nada. Eu te disse que mantivesses, nem o pregasse. Vamos ver novamente aqui. Vamos a ir pouco a pouco, vamos pouco a pouco. Eu te disse que o mantivesses para ti e não dissesse a ninguém, nem pregasse. Isso foi o que ele escreveu ali também. Ou seja que isso que estaria ocorrendo nesse terceiro puxão não ia ser revelado como a primeira e segunda etapa, onde houveram muitos imitadores, e tiraram a vista do irmão Branham para esses outros pregadores, outros ministros. E a terceira etapa, nessa fase dos milagres, não será um espetáculo público. Portanto, será algo reservado que somente conhecerá o instrumento que Deus estará usando nesse momento ali. E vejam vocês, eles ali, no tempo de Jesus, eles não tinham visto isso antes. Porque eles disseram ali, nunca vimos isto, nunca vimos tal coisa. Ou seja, nunca tinham visto algo como isso, de que alguém estivesse paralítico, ou seja, conheciam a história desse homem e que, pela boca de um homem, falar a palavra e fosse curado. A pessoa fosse curada. E se levantasse e continuasse andando, o mesmo que ocorrerá no cumprimento da visão da carpa, onde vão sair membros do corpo de uma pessoa, vão sair, seja sendo restaurados, e a pessoa vai sair por essa outra porta com o braço restaurado. Vamos dizer, entrar sem um braço, sem uma perna, e quando sai pelo outro lado, saem com o braço e com a perna restaurados. O que faltar? Um olho, uma orelha, o que faltar?
E isso também poderão dizer: nunca vimos isso jamais. Na história. O mesmo que eles disseram ali. Agora vejam aqui. Continua dizendo, vamos ir a São Mateus para ver ali o que ele desenhou ali, São Mateus capítulo 9. Nós paramos aqui no versículo 4, porque eles disseram no versículo 3, este blasfema. E no versículo 4 continua dizendo, e Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que pensais mal em vossos corações? Tinham pensamentos maus. E diz, disse, qual é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aí desenha uma estrela de Davi. Levantando-se, ele foi para casa. E as pessoas, e a multidão vendo isso, admirou-se e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. E passamos a São Lucas, que é este mesmo relato, no capítulo 5, versículo 17. Versículo 24, versículo 23. Qual é mais fácil quando ele estava ali falando? Vamos um pouquinho antes, desde o 20 diz, vendo-lhes a fé, ou seja, Jesus ao paralítico, homem, vejam, este capítulo fala mais, vamos ler completo novamente, mas nessa versão de São Lucas, porque todos os evangelhos falam um pouquinho mais e traz um pouco mais luz destes eventos que ocorreram no tempo de Jesus. Vamos ir desde o versículo 17. Certo dia ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Recordem que o poder de Deus está em sua igreja para, neste último dia, por meio da palavra de Deus sendo falada, será curada a igreja, noivos escolhidos de Deus, com essa promessa que Deus prometeu, que na visão da carpa estaria sendo dada a fé de rapto para os escolhidos de Deus, os que seriam transformados, e assim Deus, por meio desse poder do Senhor que está em sua igreja, vai curar os corpos doentes, ou seja, vai nos tirar essa doença de morte, nos dando o corpo eterno e glorificado. Recordem que tudo é por meio da palavra falada que Deus faz as coisas. Tudo desde o princípio. Tudo foi criado pela palavra falada. E neste tempo final, continua sendo Deus, falando a palavra por meio do seu instrumento. Porque a boca de Deus são seus profetas. Versículo 18. Alguns homens transportando num leito um paralítico procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Vejam como tudo isso você vai encontrar novamente no meio da igreja de pessoas que vão ter essa fé.
de que algum familiar ou eles mesmos, entrando nesse quartinho de madeira, vão ser curados. Ou seja, vejam como a fé vai estar ali nesse tempo e ainda mais. Não se necessitará a fé da pessoa. Mas isso depois vamos continuar buscando tudo o que há com relação a isso. Porque note uma coisa muito importante. E é que a fé tem que estar baseada no que Deus está fazendo. Tem que estar baseada nas promessas que Deus vai cumprir. E o resto Deus se encarrega. Porque essa fé da pessoa está baseada no que vai receber. Como aquela mulher que tocou a vestimenta. Se eu somente pudesse tocar a borda da sua vestimenta, da sua veste, serei curada. Vem? Estava baseada em uma ação. Se eu consigo tocar, mas está a outra parte da fé que tinha aquele centurião que disse: não tem que ir lá, fale a palavra. Vem? Ele já tinha essa fé de que se o homem ao qual ele estava pedindo isso falasse a palavra, isso ia ser assim, ia ser curado. Esses são um dos grandes poderes que a igreja neste tempo final tem. A fé, a qual estará no nível tão e tão alto que os escolhidos de Deus estarão obtendo, o qual nas eras passadas não ocorreu, que a fé estará nesse nível tão e tão alto que serão adotados, serão transformados e terão essa fé de rapto. Não assim os que estarão nessa fila de oração, o qual entrarão ali e não saberão o que aconteceu e saíram, e nestes pouquinhos minutos estivemos falando de vários ângulos da fé nesse tempo, o qual podemos ir esmiuçando cada uma, e também aqui vamos dizer que não terão necessidade de fé para obter os resultados. E isso, pois, podemos ir falando nos diferentes estudos, em outros temas, para abundar mais o que isso envolve dos diferentes ângulos, mas o que nos corresponde é que a nossa fé é a que vai ser elevada a esse nível tão alto como teve Enoque e também Elias, ou seja, Jesus, que foi essa fé de rapto. Veja, diz, versículo 19, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito, até o meio diante de Jesus. Vejam toda a mão de obra que fizeram para colocá-lo diante de Jesus. Esse preparo, eu imagino que você possa fazer vamos dizer, esse panorama na sua mente, como havia tanta gente, e a única maneira, vamos dizer, que estava parado em pé ali perto de um teto de uma casa, as pessoas estavam no pátio, no quintal, e eles viram que não podiam se aproximar, mas olharam para cima e, olha, por aqui é mais perto, e foram, treparam, subiram no teto, de alguma maneira subiram por escadas e ali em cima o amarraram
e de alguma forma foram descendo ali entre todos. Se não tinham ali com cordas descendo com as mãos, possivelmente havia uma pessoa alta ali com mãos altas que pôde ajudar, e outros, pois, agarrando pelos lençóis onde ele estava envolvido, nesse leito, até que baixaram até Jesus. Vejam todo o movimento que fizeram. Porque eles sabiam que ali estava aquele que podia curá-lo, mas que também podia perdoar os seus pecados. Ali estava a palavra, pelo qual a palavra é a que faz esse milagre. Agora vejam vocês uma coisa. Ao ver ele, ou seja, Jesus, a fé deles, ou seja, imagino que todo mundo estava olhando para cima enquanto Jesus falava, e seguramente Jesus mesmo olhou. Mas o que está acontecendo aqui? E vem todo esse alvoroço descendo o leito desse paralítico e colocando na frente dele. Mas o que aconteceu aqui? E vê tudo isso. Tanto movimento para conseguir levar esse paralítico ali na frente. E veja, Jesus disse, ao ver a fé deles, Jesus disse: homem, os teus pecados te são perdoados. Agora, por que ele não disse ali, nesse momento, levanta-te? Veja, o ensinamento que ele está ali trazendo, muito importante. Ele podia ter dito isso, de que se levantasse, não tinha que dizer esse detalhe. De que primeiro disse, os teus pecados são perdoados, e depois disse, toma teu leito e levanta-te e vai para a tua casa. Aí está nos dando um ensinamento muito tremendo. Porque notem, aí nessa atividade que o irmão Branham teve dessa mensagem guiados pelo Espírito, como ele ali nos mostra algo também, o qual, recordem que tudo o que teve foi uma amostra, o irmão Branham, foi uma amostra do que Deus faria em toda a sua plenitude no meio da igreja, no cumprimento da visão da carpa. O que foi em parte visto pelo reverendo William Branham nessas 5 manifestações, depois o vemos em seu poder absoluto na terceira etapa, quando vier o aperto. Agora veja, continua dizendo, os escribas e os fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes, por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele escreve ali, o Filho do Homem, escreve HH, o Filho do Homem, perdoar, está cortadinho aí, mas o que se lê é perdão, pecados. Perdão, pecados. Levantando-se ele imediatamente na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, cheios de temor, diziam, hoje vimos prodígios, maravilhas. E assim dirão, nesse tempo, os que estarão vendo as maravilhas que Deus estará fazendo no meio da sua igreja, no cumprimento da terceira etapa. Agora, vejam vocês, o que nos fala o reverendo William Branham na mensagem, a palavra falada é a semente original, que foi pregada, essa foi a da tarde,
nos diz na página 55 como quando isso diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, amém. Quando diz essas outras coisas, amém, isso é certo. Isso é isso, amém. A toda coisa, veja, isso afirma a palavra. E Deus, pelo dom predestinado para vir, para remitir pecados, mas isso foi dado ao corpo, palavra, cheio do Espírito. Porque somente a palavra pode perdoar pecados, porque a palavra é Deus. Isso é um dom, vejam. Agora vejam esse dom, o que ocasionou também lá. Vamos ver aqui. Ou seja, ele no tempo de Moisés, nos dice en la página, isso está no livro de Citações, na página 34, parágrafo 287, porque note que ele ali fez isso por esse dom de cura, esse poder de cura que ele tinha. Agora, quando ocorre isso no meio de um grupo que é misto, que é o que vamos ler agora, sempre há pessoas que não creem. Porque no tempo de Moisés, olha o que diz aqui o irmão Branham. Parágrafo 287 diz, agora, quando o supernatural é feito em sua dedicação, quando o supernatural é feito, e ele excita as pessoas, faz excitar e ficarem loucos. Quando Moisés fez o supernatural lá no Egito, havendo uma multidão mista que foi com ele, causou dificuldade no campo. Você sabe isso. Todos os leitores da Bíblia são conscientes disso. E ele escreve, multidão mista causou problemas. Você sabe isso. Todos os leitores da Bíblia são conscientes disso. Isso se chama uma multidão mista de crentes misturados com incrédulos. Causou dificuldade no campo depois. Quando o supernatural é feito, causa às pessoas que se excitem e façam o mal. Isso é o mesmo que aconteceu nos demônios pentecostais. Corrijo, nos domínios pentecostais. Essa é a razão que Deus não nos pode colocar na posição onde deveríamos estar em seu corpo, onde a uma pessoa é dada esse tipo de dom, é dado esse tipo de dom, a outro esse tipo de dom, a outro tipo de um dom, etc. Mas todos no mesmo corpo, vejam. Essa é a razão que Deus não pode nos colocar na posição onde deveríamos estar em seu corpo, onde a uns é dado esse tipo de dom. Agora, esse tipo de dom, o qual ali estamos vendo no tempo de Jesus, esse dom ministerial que Deus terá no meio da sua igreja, o qual atuará em toda a sua plenitude, será algo que impactará esse ministério, as virgens prudentes, as insensatas, as fátuas e aos perdidos. E aos 144 mil. Ou seja, que é para todo esse povo misto que estará no meio da humanidade, o qual essa terceira etapa impactará a todos. Continua dizendo, quão verdadeiro, estou na página 55 da palavra falada, é a semente original, quão verdadeiros eram os fariseus. Eu mencionei essa manhã que chegaríamos a isto. Agora eu tomei meu tempo, mas os fariseus disseram, este homem perdoa pecados. Sabemos que ele é um blasfemo. Somente Deus pode perdoar pecados. E este homem perdoou pecados. Não sabendo que essa era a palavra. A palavra perdoa pecados porque isso é Deus. E quando você não chega a ser seu próprio, Deus sabe, soube, e pré-conheceu, por pré-conhecimento, quem tomaria esse dom e quem usaria na maneira correta.
aqueles que o têm são vindicados pela palavra de Deus, com o resto da palavra e do Espírito. E desenha uma estrela de Davi e escreve o perdoar pecados. Agora vejam aqui nessa mensagem os genes da palavra. Olha o que nos diz o irmão William ali. Diz, a chuva é muito importante para que depois haja bom fruto. E a chuva representa o ensinamento, a chuva do ensinamento da mensagem que corresponde para este tempo, que corresponde para essa era e essa dispensação na qual está essa era. Se a pessoa tem os genes da palavra nele, se recebeu os genes da palavra falada, essa pessoa tem em miniatura, em uma forma que as pessoas não podem ver. Tem tudo que alcançará essa pessoa. E com essa chuva tardia do ensinamento para a colheita, cada pessoa recebe a fé para ser transformada e raptado. Aí vem todo o alimento. Aí vem todo o alimento, todas as vitaminas para que a palavra da promessa da transformação dos nossos corpos e o rapto e a ressurreição dos mortos em Cristo se realize. Assim que podemos ver este grande mistério da chuva do ensinamento, podemos ver este grande mistério dos genes da palavra, os quais produziriam conforme o seu gênero. Agora vamos passar um momentinho aqui, nos detemos aí um segundo e veja o que diz, que esse ensinamento, o qual é o que Deus estará nos dando neste tempo, na página 94, parágrafo 809, diz: essa é a razão pela qual temos um Irineu, um Policarpo, e esses indivíduos, São Martim. Quando esse anticristo estava montado com seus falsos ensinamentos, Deus enviou seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá, o qual é a palavra tornada manifesta no Espírito Santo. E ele escreve ensinamento, leão de Judá, e uma pedra angular e as eras. Agora vejam que é a palavra tornada manifesta, ou seja, é a palavra a qual estará nesse ensinamento, sob carpa, tornado manifesto. E vocês já podem ir vendo esse quadro no qual você pode ver ali que se a palavra esteve manifesta no tempo de Jesus, e ele era a palavra, ele podia falar e, além do mais, de tudo que podia criar, porque era o mesmo, mas em corpo de carne. Mas quem estava dentro, que era lá no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E tudo isso, quando nos fala em São João capítulo 1, versículo 1. Mas que vejam esse Verbo. Foi quem criou todas as coisas. E ali estava o Verbo encarnado em Jesus. E se era quem podia ali criar no princípio, onde diz Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, foi através dessa teofania que Deus falou e foram criados os céus e a terra. Mas que vemos aqui que esteve encarnado em Jesus. E ali estava a palavra encarnada. A palavra a qual podia perdoar pecados. Ou seja, ele tinha esse dom, o qual estava usando ali, não somente para curá-lo, mas para curá-lo dessa doença que tinha pelos atos que tinha feito. Ou seja, ele perdoou tudo que esse homem tinha feito e depois foi curado.
Vejam ali na parte que lemos, que o irmão Branham dava tempo para que a fila, enquanto se acomodavam, mas também dava tempo para que o Espírito Santo repreendesse o coração das pessoas ali, e se houvesse algum erro, eles corrigissem primeiro. Então, o irmão Branham orava por eles. Agora, aqui está a palavra falando o perdão de pecados. Ele não disse a ele: fique quietinho por aí até que você fale com Deus, meditas com Deus e esteja em comunhão com Ele e tudo isso. E depois então me avisa quando já tiver tudo pronto, toda a tua vida, e estiver em paz com Deus, então eu vou fazer o que vou fazer. Ali ele falou a palavra nesses mesmos segundos ou minutos. Disse: teus pecados te são perdoados. E toma teu leito, levanta com o teu leito e vai embora. Ou seja, disse tudo o que tinha que fazer. Ou seja, falou a palavra do perdão de pecados e também o curou. Foram duas curas ali. Assim aconteceu com os que quiseram apedrejar aquela mulher. Vamos ver, buscar um momentinho aqui, rapidinho. Vamos ver se consigo conseguir onde é que ele diz. Quando iam apedrejar uma mulher. Não tinha marcado, vou buscar aqui rapidinho na concordância. Onde ele diz que onde estão os que procuram apedrejar-te ou algo assim. Vamos ver se rapidinho conseguimos. Em São João. Vamos ver onde está aqui. Vamos ver onde está aqui. Em São João 8:10. Desde o 8, capítulo 1 em diante. Versículo 1 em diante, todo este capítulo. Mas quando ele diz, versículo 7, como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Vejam, capítulo 8, versículo 1. Mas Jesus foi para... Então cada um foi para a sua casa. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele e ele se assentou para os ensinar. Sempre quando a palavra está velada e está revelada, sempre é tempo de ensinamento. Porque o que os profetas de Deus, em cada era e em cada dispensação, trazem ao povo é o programa divino correspondente ao tempo em que eles estão vivendo. E assim é que são ensinados os filhos de Deus, para o qual eles foram enviados. E assim é que Deus os ensina a eles sua palavra. E todos serão ensinados por Deus. Veja essa escritura também. Será cumprida no milênio e na eternidade. Porque sempre Deus deseja e Ele em cada tempo fez ensinar os seus filhos. Seu programa. Se Ele é como pessoa quando tem filhos, pois a pessoa ensina. Mas se não tivesse filhos, então a quem a pessoa vai ensinar? E assim, nosso Pai Celestial tem muitos filhos. E Ele, assim como a pessoa deseja que seus filhos aprendam e conheçam da vida e, sobretudo, o programa divino para este tempo final, mas vamos dizer assim da vida, pois a pessoa ensina como se mover na terra, quanto a como atuar,
como que tenham seus estudos e já aí, pois, possam aprender diferentes coisas e a pessoa ensina em casa a disciplina e um montão de coisas. Vocês sabem o que tem, os que têm filhos, pois sabem que a pessoa deseja que eles aprendam. Veja, assim também o Pai Celestial tem filhos, tem muitos filhos, e aos filhos ele em cada etapa, em cada era, em cada dispensação, ele fala, e assim eles aprendem desse ensinamento, e assim são filhos muito bem ensinados pelo nosso Pai Celestial. Vejam. E sentando ele, e ele assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Vejam sempre. Essa é a intenção do inimigo de Deus. Tentar a obra de Deus e os que estão fazendo a obra de Deus para então poder assinalá-los e acusar algo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Escrevia na terra com o seu dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram-se retirando um a um, acusados pela sua consciência. Ou seja, vejam, cada um tinha suas coisinhas guardadas, ou seja, se colocaram a fazer um inventário de suas vidas e viram que também eram pecadores. Foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus. E a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e, não vendo ninguém, a não ser a mulher, disse: Mulher, onde estão eles? Os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai, e não peques mais. Agora vejam vocês. Essa experiência que essa mulher teve ali com Jesus é o que a igreja noiva deste tempo final estará recebendo da parte de Deus por meio da manifestação de Deus no meio da sua igreja, a qual estará trazendo essa promessa de fé de rapto e, depois de dá-la, ele não estaria dando palavras de condenação para a noiva, mas que ele estaria dando palavras de bênção e trazendo o cumprimento da promessa da ressurreição e a transformação dos seus corpos. E aí poderá dizer: não vai pecar mais. Não vão pecar mais. Porque estão em corpos eternos e glorificados. E não haverá condenação para eles, mas para aqueles que não recebam essa oportunidade de misericórdia por última vez no meio da sua igreja. Para os demais haverá essa condenação de passar pela grande tribulação, mas para a igreja noiva será: vamos à ceia das bodas do Cordeiro, e não vamos poder pecar mais, porque já estamos em corpos eternos e glorificados.
Agora vejam, em São João, capítulo 20, versículo 19 em diante diz: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. E aí ele escreve pacto de paz. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Agora vejam que há alguns que os pecados serão tirados, serão remitidos e a outros vão ficar com os pecados, e isso é por palavra falada que será cumprida também neste tempo final. Vejam ali, ele deu esse sopro de vida e ele escreve Espírito. Ou seja, essas são as primícias que depois eles, baseados nessa promessa, estiveram esperando para recebê-la. Já lemos, falamos disso com algumas citações do irmão Branham, podem buscá-lo. Isso é o que esse sopro, que ele ali, o que significa, já vimos tudo isso. Todo esse grande mistério já conhecemos. E vejam vocês, como neste tempo final, também serão remitidos os pecados aos escolhidos de Deus, as virgens prudentes, e estará sendo falada a palavra, porque assim como os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão, haverá por palavra falada a criação de corpos eternos e glorificados. E serão remitidos os pecados dessas pessoas. E serão assim transformados. Esse é um dos grandes eventos que estarão ocorrendo na visão da grande carpa catedral que foi mostrado ao reverendo William Branham. Agora, aos que não receberem ao Cristo ressuscitado, como eles ali receberam, vejam vocês, eles estavam esperando ver Jesus, porque tinham dito, umas mulheres tinham dito que ele tinha ressuscitado, mas vejam vocês, eles estavam crendo em que isso tinha ocorrido porque Maria tinha dito: o Senhor me enviou a vós dizer que ele ressuscitou. Ou seja, que eles estavam desejosos de vê-lo. E neste tempo final, todo mundo ficou em expectativa, esperando a que Deus estivesse cumprindo o que foi prometido no meio da sua igreja para nos trazer a fé de rapto. E todos aqueles que o receberam, todos aqueles que receberam o cumprimento do que foi prometido, a eles são remitidos esses pecados até esse momento, que são adotados, transformados, aí os pecados são remitidos. Recordem que ele não está no trono de intercessão.
E somente há uma só maneira para remitir pecados. E recordem que sob esses ministérios é onde Deus está enviando a misericórdia de Deus por última vez. E o que nos diz ali o reverendo William Branham, no parágrafo 832, quando esses profetas que estiveram ali, realizaram milagres e fecharam o sol e todo o demais, e toda a trajetória através da era, eles clamaram que as rochas e os montes os escondessem da palavra da qual antes riam, porque não podiam ver, porque o podiam ver que vinha. Diziam, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra, vem? Eles tinham rido da palavra e agora aí estava a palavra encarnada. E eles zombaram dela, riram dele. Riram deles. E a palavra encarnada desceu. Ele escreve a reclamação, a palavra encarnada em Moisés e Elias. Agora recorde o que ele nos falou ali, de que onde lemos que ele diz, disseram os fariseus, mas os fariseus disseram, este homem, lendo da palavra falada da semente original, este homem perdoa pecados, sabemos que ele é um blasfemo. Somente Deus pode perdoar pecados. E este homem perdoou pecados, não sabendo que essa era a palavra. A palavra perdoa pecados, porque isso é Deus. E vejam, quem estarão no meio da sua igreja, no meio da igreja noiva, no qual estará também o grupo das fatas e o grupo dos perdidos, e também os 144 mil que chegará o momento em que eles verão, mas antes estão no meio de uma congregação mista. E vejam aí, está a palavra encarnada. E se está a palavra, então a palavra é a que pode perdoar pecados. Vejam, ele disse ali. E isso já lemos várias vezes, onde nos fala desses ministérios de Moisés e de Elias, na qual o irmão William escreveu essa parte embaixo. Vamos ver aqui se rapidinho consigo. Está no livro dos selos. Na página 369 dos selos diz: Elias e Moisés. Quem recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Vejam. Quem recebe sua mensagem, porque eles terão a palavra criadora em sua boca. E tudo que eles falarem, tudo será assim. Isso é assim, disse o Senhor. Porque é a palavra criadora no meio do povo de Deus, atuando para a bênção de todos os escolhidos, de filhos e filhas de Deus. Agora, vamos terminar aqui esse parágrafo 832. Diz, eles zombaram dela, riram deles, e a palavra encarnada desceu. Por que não se arrependeram? Não puderam. Diz, já era muito tarde. Recordem essa versão de citações. Estou lendo tal como está aqui, da versão que o irmão William usava. Eles ouviram. Um pouquinho antes, não podiam, não puderam, era muito tarde. Eles conheciam muito bem o castigo, que
o esperava. Tinham ouvido isso, eles tinham estado em cultos como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinha rejeitado, desprezar a misericórdia de Deus por última vez. E quando... Mas eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar o seu. Vejam, tudo o que estará ocorrendo já para essa etapa. Aí será um momento onde não haverá essa oportunidade. Agora, vamos ir um pouquinho mais aqui, ler um pouquinho mais aqui da mensagem Os Genes da Palavra. Essa mensagem já tínhamos usado, talvez, este extrato, mas está muito bom para essa parte que estamos aqui falando. Veja, continua dizendo. Há um lugar, diz, aí mesmo, irmão William, onde paramos diz, os quais produzirão conforme seu gênero. Daí continua dizendo, irmão William, há um lugar onde Moisés ora a Deus para que o deixe passar a terra prometida. E Deus diz, basta, não me fale mais este assunto, tu não passarás a terra prometida. Se Miguel tem essa passagem por aí, pode me dizer, Moisés aí falhou a Deus por incredulidade. E isto é um ensinamento muito grande e muito importante para todo filho de Deus. Quando a pessoa falha com Deus, busque bem, porque foi por causa de incredulidade. Assim que veja que sempre a incredulidade é o que lhes ocasiona aos filhos de Deus graves problemas. Agora, até que Miguel consegue essa escritura onde Deus diz a Moisés, basta, não me fale mais este negócio. Vou dizer porque Deus não perdoou esse pecado a Moisés. Vejam vocês. Houve incredulidade. Quando há incredulidade, as pessoas fazem as coisas de má vontade, não fazem com amor a Deus, a sua palavra, ao seu programa, e para benefício do povo, e não fazem para santificar Deus. Deus disse a Moisés, tu foste quem te santificaste, não me santificaste a mim. Agora vejam que esse dom que o irmão Branham está falando ali, note, que não será mostrado publicamente como a primeira e segunda etapa que se puseram a imitar o irmão Branham, e isso, cada um dos que fez isso, se colocou eles nessa posição que Moisés se colocou. Um dos ângulos podemos ver que isso ou fizeram também ali, santificando-se eles mesmos, como um ato deles e não dando a glória a Deus. E a terceira etapa, isso que estará ocorrendo ali, do poder e palavra criadora de Deus que estará sendo operado no quartinho de madeira. Isso Deus somente por conhecimento prévio, ou seja, pelo seu prévio conhecimento, ele já tem quem tomaria esse dom e o usaria na maneira correta. Ou seja, estaria dando a glória e a honra a Deus. Ele já sabe como fazê-lo. Porque é um homem ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo, que estará fazendo este trabalho e dará toda a glória e toda a honra a Deus. E não estará fazendo um espetáculo público. E estará vendo, o povo estará vendo somente os resultados.
Sigue dizendo agora, uma pessoa pode dizer. Continua dizendo, agora uma pessoa pode dizer, é que eu estava cheio de ira. Isso não justifica a pessoa. A pessoa está chamada a santificar a Deus crendo em sua palavra e colocando de lado a ira e a incredulidade. Porque como for incrédulo a sua palavra e der lugar à ira, vai pecar diante de Deus. E Moisés não teve oportunidade. Agora vejam vocês uma parte aqui, no livro de Citações, no parágrafo, vamos ver aqui, no parágrafo da página 5A, diz, vamos primeiro a um lugar onde ele fala. Vamos ler este. E já lemos este outro que me veio à mente aqui, que é o dos cabritos, e é uma citação também que fala disso, mas vamos ler este primeiro. Diz, página 5A, parágrafo 42 diz, agora, Senhor, falarás tu em tua própria milagrosa e gloriosa forma, de modo que eles saibam que eu disse a verdade? Que eu disse a verdade? Eles podiam duvidar de mim. Isso estaria bem. Mas, Pai, duvidar de ti é pecado e imperdoável. E ele escreve do lado, pecado imperdoável. E se a Moisés, por ter feito isso e ter sido incrédulo à palavra de Deus, não foi permitido entrar, ou seja, não teve oportunidade. Também não haverá oportunidade para aqueles que duvidarem de que Deus está no meio da sua igreja neste tempo final, atuando, trazendo a fé de rapto. O que ocorreu com Moisés, que por incrédulo a palavra de Deus não entrou à terra prometida, lá, que foi prometida por Deus, a qual fluía leite e mel, também não entrarão na terra prometida do novo corpo aqueles que sejam incrédulos e duvidem da palavra de Deus correspondente ao tempo em que Deus está mostrando no meio da sua igreja, no cumprimento da visão da carpa. E esse pecado não poderá ser tirado e assim não poderá então serem transformados, porque terá que ser purificada essa pessoa na grande tribulação. Vejam tudo que envolve a palavra encarnada no meio do povo de Deus, no meio dessa congregação mista, a qual, no fim do tempo, sob esses ministérios, poderá perdoar pecados, porque é a palavra que o faz, não é o indivíduo, é Deus, é a palavra é Deus. E essa palavra é a que os que duvidarem que é Deus atuando no meio da sua igreja, esse pecado não será perdoado, consequentemente terão que passar pela grande tribulação. E já cada um vai percebendo disso. À medida que vai avançando o tempo, a pessoa vai perceber mais tarde, talvez, outros no caminho, e vão segurar um pouco a língua e as ações, porque vão perceber que estão operando, atuando contra o programa divino. Mas isso já é um programa e não podemos lutar contra o programa divino, nem com as pessoas. Você foque em se preparar para a sua adoção, para a sua transformação, para que não duvide nem
uma pitada, nem o mais micróbio, nem o menor que existe nesse planeta Terra. Não tenha nenhuma dúvida do que Deus está fazendo no meio da sua igreja, mas que toda palavra que saia seja eu creio. Mesmo que eu não entenda algo, Senhor, isso ainda não entendo bem, mas eu creio. Eu recebo. E eu quero que tu me ajudes. Tire toda dúvida de mim. Qualquer dúvida que é incredulidade à tua palavra. Eu quero estar preparado, crendo em tudo que tu estás fazendo. E Deus te ajuda a seguir em frente e você vê que um pouquinho mais adiante Deus vai lhe abrindo entendimento. E em uma citação, em um escrito, Deus responde essa dúvida, vamos dizer, ou não dúvida, mas o melhor essa, isso que não entende de algum tema, e vem Deus e mostra em um escrito, em uma porção do que está se lendo, e aí já não há nenhuma coisa desse tema, o qual você tinha algo que não entendia. Mas desejamos que não haja nada de dúvida. Porque vejam, ali o irmão Branham falou muito claro. Eles poderão duvidar de mim. E eu posso dizer o mesmo. Vocês podem duvidar de mim. Como homem. Podem duvidar de mim. Mas duvidar de ti, Senhor, é pecado imperdoável, porque é a palavra a que está sendo falada, é o que foi prometido que a igreja noiva estaria recebendo, e duvidar dessa palavra é pecado imperdoável. Ou seja, já aí está falado pelo irmão Branham e escrito por ele ao lado, pecado imperdoável. Por isso, o crente estará olhando a palavra, estará olhando isso do qual eles necessitam, e estarão sempre olhando atrás do véu, olhando Deus, a palavra, a coluna de fogo atuando no meio da sua igreja neste tempo final. Que Deus nos ajude. Ajude a todos os escolhidos de Deus a permanecer escutando o ensinamento, escutando a palavra, recebendo todo esse ensinamento do leão de Judá, todo ensinamento que trazem os trovões, todo ensinamento que está contido na revelação do sétimo selo, que é a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E assim, dissipe toda a incredulidade, toda dúvida, toda coisa que houver, que possa entrar em nossas vidas, seja tirado. Porque é a palavra a que está encarnada no nosso meio, e é da qual estamos comendo, para que toda essa palavra se encarne e não possa haver ali dúvida. Não pode haver dúvida, como não houve no tempo de Jesus com os discípulos, quando aí Pedro disse: isso que tu falaste é profundo. Quando estava falando isso, lemos faz pouco tempo. Quem não comer minha carne e beber meu sangue, se vires o Filho do Homem descer do céu, de onde estava primeiro, descer e subir e descer, e todas essas coisas tão profundas que Jesus falou ali, eles diziam: nós não entendemos nada disso, mas a quem iremos? Ou seja, não havia dúvida de que esse era o Filho de Deus. Não havia dúvida para eles que não havia uma pitada de que esse homem não fosse o Messias. Eles criam.
Eles sabiam, inclusive, queriam se estender um pouco mais e dizia, restaurarás o reino de Israel nesse tempo? Vem, porque eles estavam baseados nas promessas dos profetas que tinham prometido, ou seja, que tinham dado essa promessa, dessa promessa que Deus tinha feito, de que esse reino seria restaurado. Ou seja, eles não havia dúvida neles de que Jesus era o Cristo ungido, mesmo que não entendessem muitas coisas, mas ao final Deus deu esse sopro ali, remitiu seus pecados, e no dia de Pentecostes receberam o batismo do Espírito Santo. Vejam, há um processo no qual eles tiveram que passar. Assim como nós estamos passando por um processo, e não se pode pegar atalhos ou pular etapas, ou pular passos, ou pegar atalhos em caminhos, e uma parte diz, não podemos ter atalhos em caminhos, chegar por um caminho mais curto, porque ao final seremos rejeitados. É um caminho no qual Deus está nos levando e não podemos sair desse caminho. Ao final, eles se mantiveram no caminho. Se eles tivessem ido de Jesus como se foram aqueles que deram as costas e muitos discípulos deixaram sozinhos, exceto os discípulos, os ali dizem, mas que muitos discípulos deixaram de andar com Jesus, ou seja, eram pessoas também importantes, eram ministros, eram pessoas, pastores, importantes também, e deixaram de andar com Jesus. Se eles tivessem feito o mesmo, não estariam ali recebendo da parte de Jesus essas palavras quando Ele lhes soprou. Ou seja, esse alento de vida que deu ali e remeteu os pecados. Há muitas coisas que podem ser falar, mas vamos ir tocando por cima de todo esse mistério, o qual tem a ver com a adoção de cada filho e filha de Deus neste tempo final. O mesmo que ocorreu no Monte da Transfiguração com Jesus, onde estavam ali Moisés e Elias. Tudo é paralelo. E tudo está correndo da forma e da mesma maneira que ocorreu em sua primeira vinda. Recordem que Deus sempre vai cumprir seu programa, os seres humanos gostem ou não gostem. Ele sempre realizará seu programa. Agora vamos passar um momentinho aqui onde disse que havia algo que também falou dos cabritos. Vamos ver algo aqui. Não que se refere exatamente, ou seja, fala dos cabritos, mas ele diz algo. Está no livro de citações. Vejam na página 404 diz: Deus não é injusto. Corrijo. Página 47, parágrafo 404. Deus não é injusto se há um pagão na terra e estamos edificando santuários de 8 a 10 milhões de dólares aqui na América, ao invés de estar levando a mensagem a eles lá, Deus nos tornará responsáveis. Mas os perdoará. Seguro. Deus não é injusto. Vocês aqui, se nunca viram isso antes, você não será responsável. Ou seja, se não viu o que Deus esteve fazendo ali no meio da manifestação de Deus no meio da sua igreja na era de Laodiceia, a sétima etapa ou era da igreja. Diz... Mas é responsável agora. Claro, porque aí eles estavam escutando. Ou seja, vejam, só é responsável, ou seja, reticências. E somos responsáveis de levar a mensagem. É responsável se ouve ou não. Agora os pagãos se levantarão. Essas pessoas que estão adorando um santuário,
Eles não sabem melhor, eles não sabem nada disso. Deus não é injusto. Ele não os condenaria só que tenham tido uma oportunidade e serão dados uma porção. O separou as ovelhas dos cabritos, mas o cabrito não teve entendimento disso. Não lhe importou isso. Era um cabrito e estava satisfeito como cabrito. E de modo que morreu como cabrito. E esse foi o fim dele. Isso era tudo. Vê? Mas a ovelha, sim, teve. Se Deus a tem, reticências. Eu estava em pé ali com os pagãos que nunca ouviram uma coisa. De modo que se prega esse evangelho às pessoas e eu tenho que estar em pé. Não recorda na grande translação que ele me deu não faz muito tempo que tenho que estar em pé com essas pessoas? E eu seria responsável por eles, ou seja, quando ele foi à sexta dimensão e quando ele disse, todos eles são teus convertidos. E ele disse, se tu entrares, nós entramos. Pelo que tu pregaste, ou seja, que ele era responsável por esse grupo. Porque eles escutaram. Agora vejam, no livro dos selos, quando ali o irmão Branham fala das virgens fátuas, olha o que diz, uma partezinha aqui da página 481, diz: elas ali vão estar purificadas e foi dada uma vestimenta, uma roupa branca a cada uma agora. Isso não é a noiva, mas a igreja. São pessoas puras e boas que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem ou que de alguma maneira foram cegados por estes falsos profetas e não tiveram oportunidade. No entanto, são sinceros de coração e Deus conhece seus corações e aqui é onde foram purificados. Agora vejam vocês, como neste tempo final, quando eles perceberem, e por isso é que diz, estiverem em cultos como este, desprezaram a misericórdia de Deus por última vez, a eles não pode tratar igual que aos que não receberam a mensagem, ou seja, esse mundo denominacional. Deus conhece seus corações e Deus não é injusto. Assim que vemos como Deus neste tempo está atuando no meio da sua igreja, como atuou no cumprimento da sua primeira vinda, no cumprimento da sua segunda vinda. Ele está realizando seu programa correspondente a este tempo final, o qual foi mostrado no Monte da Transfiguração, onde apareceram ali, ao lado daquele que ia ser adotado, os ministérios de Moisés e de Elias. Bom, eu creio que podemos fazer uma pausa dessa conversa e esperamos que Deus continue nos abrindo entendimento das Escrituras e Deus continue nos ajudando em tudo para não duvidar dele, não duvidar de ti, Senhor. Que tu nos ajudes a que sempre olhemos a palavra e podem duvidar de mim, Senhor. Mas te peço, Pai, que não duvidem de ti, que tu os ajudes e que não duvidem de ti, porque já aí, como eu li, não há perdão. Portanto, te rogo que ajudes a teu povo para que sempre creiam em ti, o mesmo que os juntou, o mesmo que os colocou neste tempo final e que agora nessa etapa final continuem crendo em ti e assim possas vê-los todos sem pecado e que sejam remetidos e assim, Senhor, tu possas nos adotar. Esse é meu pedido para ti. E que continues nos dando mais e mais luz e continues aumentando-nos a fé
para em breve ter completamente em nós a fé de rapto. Foi para mim um grande privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras de saudação e podemos colocar o tema aí, que ele escreveu ali ao lado dessa porção que eu li para vocês. E ele escreveu ali o perdoar pecados. E que seja uma mensagem, essa mensagem de ensinamento, de bênção para todos nós. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, todos que estão reunidos nos diferentes países que estão me escutando nestes momentos. Que Deus os abençoe também a todos e cada um de vocês e continue nos preparando para nossa adoção. Que Deus os abençoe e guarde a todos.